Neste corte, uma explanação bem clara e objetiva a respeito dos efeitos dos esteroides anabolizantes sobre músculos e tendões. O palestrante é um médico ortopedista e ex-atleta olímpico, finalista nos 400 metros rasos do atletismo e detentor de um grande currículo esportivo de recordes e medalhas. Dr. Gerson de Andrade dá uma aula mostrando aos atletas os efeitos terríveis das substâncias quando mal utilizadas. Muito bem, para a explanação e também mediação, para a explanação dos demais participantes deste painel e para a mediação, então, passamos a palavra ao Dr. Bernardino para que possamos ouvir os demais colegas. Muito obrigado. Queria só deixar mais um registro para o doutor. Tivemos um colega que foi suspenso 4 anos como médico do esporte por conta de prescrição de esteroides anabolizantes. Então, a coisa está grave. A luta só está começando. Vai depender de todas as especialidades. Vocês vejam que a própria resolução é ampla. Ela cita várias especialidades. Bom, eu vou chamar o primeiro palestrante, que é um amigo, é um ortopedista como eu, também vai falar das consequências que ele trata, como nós tratamos todo mês, né? Das consequências de quem usa esteroide anabolizante. Ele é um ex-atleta olímpico, 8 vezes campeão brasileiro, 3 vezes campeão sul-americano, detentor do recorde sul-americano, brasileiro e paulista até hoje. Medalhista pan-americano, medalhista da Universidade Mundial Universitário, participou de 2 Olimpíadas, 84 e 88, sendo finalista numa prova de 400 metros. Numa época que não tinha lei PIVA, não tinha ajuda de nada, né, doutor Gerson? É um amigo e é uma pessoa que viveu os dois lados, tanto do atleta de alto rendimento, competição, Olimpíada, como hoje como médico e que vê o seu dia a dia, as consequências, e também foi médico da Confederação Brasileira de Atletismo também. Não sei ainda se está atuando na confederação, mas é um personagem importante na medicina do esporte. Dr. Gerson, prazer em vê-lo. Boa tarde. Boa tarde, Nardinho. E realmente eu participei da Confederação Brasileira de Atletismo, como também hoje eu sou consultor médico na Federação Paulista de Atletismo. O meu recorde, infelizmente, caiu, já não está mais comigo, mas eu já vivi realmente, passei por duas fases, como médico e como atleta. Na realidade, minha história é um pouco atípica. Eu comecei minha atividade esportiva na faculdade. Eu sou formado pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e fui descobrir o atletismo na universidade. Aquelas competições da intermédia foi meu primeiro contato com o esporte. Comecei a treinar com 19 anos, 8 anos praticamente, e todo o meu desenvolvimento atlético, esportivo, foi dentro da faculdade. Até que em 83 eu terminei o meu curso e optei em ficar só na área esportiva. Eu me dediquei à Olimpíada de Seul e depois, posteriormente, à Olimpíada de Los Angeles primeiro e depois Seul. Do ponto de vista atlético, eu praticamente peguei na década de 80 toda aquela celeuma em relação ao doping. E o fato mais marcante que teve foi a suspensão de Ben Johnson naquela Olimpíada de 1988, que foi a Olimpíada de Seul. Eu estava lá, participei na prova do 400 metros rasos, e por outro lado, assim, nós atletas que convivíamos, fiquei praticamente 4 anos só competindo, nós tivemos assim contato direto com incentivo de uso de anabolizantes. Isso aí era uma prática extremamente que se circulava no meio atlético, tanto de não de médicos, mas também de treinadores, de preparadores físicos. E a Olimpíada, o Bernardino bem esclareceu, desde 770 antes de Cristo, os atletas já se dopavam, usavam cogumelos, substâncias, ervas medicinais para aumentar o desempenho. E o controle de doping praticamente só iniciou em 1968 na Olimpíada do México. Até então era amplamente liberado, o atleta se dopava, se injetava no vestiário e ia competir, isso era normal. E quando começou o controle de doping em 68, as coisas começaram a tomar um rumo mais controlado.
O problema é que eu sempre falo nas palestras que eu vou, é uma briga do gato contra o rato. Ou seja, tem indivíduos que estudam tentando dopar o atleta e tem uma outra equipe que tenta preservá-los, que estudam para detectar o doping. Então, é uma briga de gato e rato. Sempre fica, e isso já é crise e provavelmente vai continuar. Acho que a determinação do Conselho Federal de Medicina foi extremamente válida. Nós sabemos dos danos, né, que eu vou entrar em aspectos ortopédicos daqui a pouco. Nós sabemos dos danos que isso ocasiona para o corpo humano, mas assim, o que aconteceu em 88 foi que nós tivemos uma atleta, Florence Griffith Kersney, que foi minha última Olimpíada. Então nós vimos lá que um atleta foi pego como bode expiatório e outros não. Houve quebras de recordes que se permanecem até hoje, de 1900, na década de 80. Marita Koch, que era uma atleta da Alemanha Oriental, Kratashilova, que também era da Cortina, também, são atletas que se dopavam visivelmente. E nunca foram pegos, né, não se sabia. E em 88 também começou-se a celeuma do uso do hormônio de crescimento, que até então nós não conhecíamos, ninguém falava nisso. E também começou a ser utilizado como dopagem. Até se tinha um dogma que se dizia que pegava de hipófise de crianças, né, natimortos, e para utilizar em atletas. Mas assim, a coisa foi se desenvolvendo, hoje em dia nós temos técnicas extremamente eficazes para detectar, sendo que em 1989 começou a se fazer o controle de doping por treino. Então o indivíduo, ele era checado no seu momento de preparação, antes de adentrar a qualquer tipo de esporte, ele recebia uma visita surpresa e, teoricamente, ele seria checado. Isso também diminuiu muito. O problema é assim, aquilo que eu falei, existe sempre aquela briga de um tentando superar o outro, laboratórios por trás, equipes por trás de atletas e, por outro lado, equipes também tentando salvar a integridade e poupar o atleta de danos maiores. E o que aconteceu? Em 1989, essa atleta, que foi a Florence Griffith, que tem recordes hoje do 100, do 200 até hoje, são recordes de quase 40 anos, né? E que não se conseguem quebrar. E ela abandonou o esporte depois que começou a se fazer essa checagem. E ela tem uma história trágica que aos 38 anos ela faleceu. De uma morte súbita, ninguém sabe dizer o que foi. Uns dizem que foi um ataque cardíaco, falência cardíaca, outros dizem que foi ataque epilético, mas isso está em aberto até hoje. Então, assim, eu convivi muito com essa parte de incentivos de empurrar drogas para atleta, e o motivo que eu parei de treinar na época foi justamente por causa disso. Na minha final do 400 metros, o medalhista de ouro e o medalhista de prata, os indivíduos eram juvenis, faziam parte de um grupo da UCLA, que é do Bob Kersey, que era um indivíduo considerado pai do doping, um treinador, não é nem médico. E esse indivíduo, esses meninos faziam parte, eu competi com eles uns 2 anos antes da Olimpíada na Europa, e esse indivíduo, eu ganhei deles, e depois, afinal, eles ganham medalha de ouro, batem recorde. Então, alguma coisa estava errada que a gente deveria estar fazendo, né? E foi um dos motivos que eu parei, porque a gente realmente veio de uma época que não tinha nada, se competia por amor, eu vinha aquele amor da escola paulista, que você competia pelo intermédio, levei isso para a pista. Eu provavelmente fui um cara privilegiado, que acabei quebrando recordes muito rápido, e numa época muito tarde também. Mas basicamente foi isso. Como médico ortopedista, como Bernardino, hoje eu deparo com vários atletas que nos procuram com lesões tendinosas, né? E muitas vezes irreversíveis. Então, nós sabemos que os anabólicos promovem uma ganho de massa muscular estrondosa, porém os tendões não acompanham. Hoje nós temos vários atletas, eu cansei de operar atletas com lesões de tendões de Aquiles, tendão patelar, que é a minha subespecialidade de joelho, então nem pensar, tendão quadricipital. Na membro superior você tem lesões de peitoral, muito típicas, lesões de bíceps femoral, bíceps braquial.
Então, assim, são lesões sérias que muitas vezes você operando não leva o indivíduo a praticar a voltar à sua prática esportiva. Existem os seus efeitos anabólicos que são benéficos, eu acredito, existe a necessidade, eu acredito que indivíduos acima de 50 anos têm que se repor, naturalmente sobre visão do seu urologista, com controle de exames bem realizados, não o que está acontecendo hoje, que nós vemos youtubers, praticamente colegas youtubers, prescrevendo à torta e à direito. Hoje você vai em qualquer academia, os personagens hoje eles administram, eles fazem um ciclo, apresentam o ciclo para você. Já cheguei a operar um atleta, um personal que faz bodybuilding, e esse indivíduo me deu uma aula de anabólico. Então, no consultório, me deu uma aula: ó, doutor, eu preciso operar, mas eu não posso parar com o ciclo tal, Eu falei: olha, meu amigo, é assim, você está errado, né? Eu orientei, mas é vida que segue. E eu acho que o maior problema nosso, assim, sob o ponto de vista do Conselho Federal, o doutor expôs aí as penalidades, tudo, mas fica no sentido de como que nós vamos combater o mercado negro. Uma vez você proibindo ou controlando os médicos de prescreverem, o mercado negro das drogas com certeza vai crescer, todo mundo fala isso. Como que nós vamos controlar isso? Hoje qualquer um prescreve, você vai numa academia, o menino lá dos seus 15, 16 anos, ele é induzido a injetar, isso é fato. E os próprios professores, eles têm nas suas academias. Então, é um primeiro passo que foi dado pelo Conselho. Naturalmente, eu parabenizo, né, essa atitude, porém, nós deveríamos estar pensando em outras formas de se bloquear esse comércio, né, que existe hoje dos anabolizantes, que em todas as academias, isso é extremamente apresentado e oferecido para todo mundo que inicia numa prática esportiva. Eu vivi os dois lados, né, e tomei conhecimento disso, e hoje isso me ajuda muito no meu atendimento de consultório, atendendo os atletas. Já vi vários meninos, vários adolescentes condenados à atividade esportiva por lesões graves devido ao uso de anabolizantes. Naturalmente, eu não sou um especialista nessa área, a nossa área realmente é só tratar as consequências que eventualmente possam advir do uso de anabolizantes. Os doutores que estão presentes na mesa irão explanar melhor sobre outros efeitos, mas assim, eu acho que, mais uma vez, eu parabenizo o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de Medicina por essa atitude, para pelo menos tentarmos brecar esse crescimento desordenado de prescrições médicas ou não médicas. E eu queria agradecer o convite, acredito que eu devo ter exposto a minha vida, uma coisa para um novo encontro, né, Bernardino? A coisa foi meio na correria, mas deu tudo certo aí. Tá ok? Muito obrigado pelo convite. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição a responder. Meu amigo, tenha sorte na sua profissão. Você tocou num ponto importante, né? Porque os prescritores dizem: eu estudo há 30 anos, 40 anos, eles estudam mais que os outros. Eu e o Gerson estudamos muito mais para tentar consertar as bobagens que eles provocam nessas pessoas. A gente tem que estar sempre atento, principalmente com essas rupturas de músculo e tendões que estão cada vez mais complexas, não é simplesmente uma rafia. Muitas vezes você tem que fazer enxerto, você tem que fazer... você tem que tratar isso de uma maneira mais radical. Obrigado por ter citado isso, obrigado por ter participado, Gerson. Um abraço aí, mais uma vez. Espero a gente se encontrar em breve e conversar aí sobre vários assuntos, viu? Tudo de bom para você. Um abraço a todos. Abraço. Obrigado, um abraço a todos. Ben Johnson e Griff Joyner são exemplos daquilo que não deve acontecer no esporte de alto rendimento. Deveriam ser exemplo de saúde, de ética, e infelizmente foram para um lado que não houve mais volta, inclusive com morte. Olá, amigos, colaboradores, apoiadores, para vocês que gostam do conteúdo do nosso canal, sempre procuramos fazer o melhor, mas para que tudo isso continue acontecendo, nós precisamos da sua ajuda.
temos custos com o nosso equipamento, com o nosso material de marketing, com o pessoal que produz, com o pessoal que divulga, e infelizmente tudo isso tem realmente um custo. Para que a gente possa continuar oferecendo a você o melhor conteúdo possível, eu peço a sua ajuda para que você deposite no Pix, na chave Pix que está aí divulgada na tela, ou no QR Code. Muito obrigado mais uma vez e continue acompanhando o nosso canal.